eu estava vendo que nós somos uma igreja que gosta de abraçar. Nós somos uma igreja que gosta de beijar. Nós somos uma igreja que gosta de estar perto. Nós somos grudados mesmo. E ontem à noite, assim, veio lágrima aos meus olhos quando eu comecei a pensar nesse momento de separação. Eu sei que tem muita filosofia bonita aí sobre a igreja somos nós, bíblico isso, e que vamos fechar os templos e aquela coisa toda, mas eu de fato, eu tenho falta desse aconchego, desse abraço, desse beijo, desse pegado mesmo que a gente tem. Então, assim, tem pessoas que eu nunca mais vi e, de fato, assim, o coração fica partido, porque eu entendo a igreja como família. Você é minha família, você faz parte, e a gente percebe isso. Temos percebido isso durante esses dias. Então, nada melhor do que estarmos aqui, você olhando para mim. Eu não estou te vendo, mas eu creio que você está aí do outro lado. E eu queria que, enquanto você estivesse assistindo esse culto, você pudesse comentar, você pudesse participar. Você percebe que meus cultos na igreja, presenciais, é muito participativo. Eu gosto muito disso. Eu digo para você que eu tenho uma certa dificuldade de estar aqui sem poder pedir a você: abraça aí teu irmão, fala com um, fala com outro, diz isso para ele. Então, tudo isso a gente vai trabalhando durante esse tempo. Mas, de fato, eu tenho uma dificuldade de ministrar sem a plateia. Mas a palavra diz que é um tempo para tudo. E o nosso tempo, certamente, chegará, queridos. E nós voltaremos com todo o gás, em nome de Jesus. E nesse tempo, amados, é um tempo de busca, de oração mesmo, de estar diante do Senhor. Eu estava ouvindo um rapaz falando que nos Estados Unidos, a Netflix e outras TV de canais abertos, eles abriram, me parece que vai ser gratuito, e isso é um grande risco, amado, principalmente para nós cristãos, porque se nós decidir ficar diante da televisão, na Netflix, nós vamos ter, por exemplo, temporadas aí de filmes que são 9 temporadas. Talvez se você começar a assistir algumas hoje, daqui a um mês você esteja assistindo ainda. Agora precisamos ter cuidado, porque espiritualmente nós vamos nos acabando, nós vamos morrer espiritualmente. Eu não estou dizendo para você que é pecado assistir televisão, mas nesse tempo, amados, é um tempo de desligar mesmo a televisão. Esse tempo é um tempo de buscar o Senhor. Nós estamos vivendo dias difíceis, nós estamos vivendo dias de trevas no mundo. Isso é fato. E nós, como igreja, nós precisamos nos posicionar. Nós, como cristãos, nós precisamos tomar uma posição. Não podemos levar a coisa simplesmente por levar. Não, amados. Um dia Deus viu que o mundo estava vivendo em trevas e Deus decidiu fazer alguma coisa. Um dia Jesus decidiu vir ao mundo e morrer por mim e por você. Queridos, a situação nossa não é Monteiro. A situação nossa não é a Paraíba. A situação que estamos vivendo não é Brasil, é o mundo. Deus ama o mundo, amados, de uma maneira tão grande que Ele deu Jesus. Então deixa eu te dizer uma coisa. Precisamos orar pelas nações. Nós temos pregado sobre a eclésia e nós temos visto, queridos, que a palavra diz, amados, em Mateus 28, a palavra diz que Jesus disse que entregaria as nações à igreja. E nós sabemos que o diabo vai fazer de tudo para destruir as nações, para que essas pessoas não sejam salvas, para que essas pessoas não sejam libertas, para que essas pessoas morram sem ter uma experiência com Deus. Então esse é um tempo de clamar, queridos. Deixa o espírito de clamor tomar você. Deixa o espírito de clamor envolver a sua vida. Deixa o espírito de clamor tomar as tuas orações, de tal maneira, amados, que nós vamos sentir a dor das nações, nós vamos sentir a dor das pessoas que estão morrendo, nós vamos sentir a dor dos familiares dessas pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu estava meditando hoje pela manhã, entre a madrugada e a manhã, em Gênesis capítulo 1. E Deus me fez entender que o mundo está mais ou menos dessa forma. E nós precisamos fazer aquilo que Deus fez. A palavra diz, amados, que no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. No capítulo 1,
Os historiadores contam que do versículo 1 para o versículo 2 existe uma pausa aqui no meio, existe um acontecimento que não foi escrito entre versículo 1 e versículo 2. Porque a palavra nos mostra, amado, que tudo que Deus cria é perfeito. Tudo que Deus coloca à mão é perfeito. E aqui a palavra diz que no princípio criou Deus o céu e a terra. E quando Deus criou o céu e a terra, amados, quando Ele cria, Ele não cria dessa forma aqui. Ele não cria essa terra sem forma e vazia, não. Eu entendo perfeitamente que do versículo 1 para o versículo 2 aconteceu algo. E alguns historiadores, eles contam que é exatamente quando o diabo desce à terra e cria um caos na terra. E por essa razão, a terra se torna sem forma e vazia, trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, essa era a situação do mundo. Hoje nós estamos vivendo, queridos, essa pandemia do coronavírus, e nós percebemos o mundo em trevas, o mundo está em medo, o mundo está em pânico, o mundo está vivendo mais ou menos isso aqui. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Quando a palavra diz que quando Deus viu o mundo dessa maneira, Deus começou a falar, Deus começou a gerenciar algo por dentro dele e começou a dizer como era que ele queria o mundo. Como foi que Deus tinha feito o mundo? Antes que o diabo viesse e trouxesse caos, antes que as trevas tomasse conta do mundo. A palavra diz, amados, que disse Deus, haja luz. Então Deus começa a ver, amados, que o mundo estava repleto de trevas. E o Espírito de Deus estava lá, pairado sobre a face do abismo. E Deus disse, esses dias, amados, eu tenho motivado as pessoas no Facebook, as pessoas no WhatsApp, as pessoas no Instagram, a começar a dizer o que elas querem, a começar a falar como elas querem que o mundo fique, como é que ela quer que o mundo reaja. Amados, e isso vai depender de nós, a igreja. Eu fico imaginando, se nós cristãos estamos com a palavra de medo, estamos com a palavra de morte, estamos com a palavra de destruição, não estamos cooperando com Deus. Imagina o mundo, amados. Como é que o mundo vai ficar? Eu tenho recebido constante pedidos de oração. Pessoas pedindo, ora por nós. Essa semana estávamos orando. Ontem uma pessoa pediu pedido de oração por uma família que está há 20 dias, 25 dias, enclausuradas na Itália. E ela teve o bebê há pouco tempo. Então a gente percebe que existe uma pandemia, mas existe país aí que está em trevas. E essas pessoas vão procurar nós como cristãos. Vão procurar nós como cristãos, amados. E você não pode ficar tão envolvido com os negócios desse mundo, diante da televisão, diante do noticiário, diante das postagens, amados, e diante de muitas fake news que estão postando, porque você vai enfraquecer na fé. Você vai abrir mão da fé. Você vai começar a falar o que o mundo está falando. Sabe, queridos, quando nós dizemos afasta um pouco da televisão, sai de frente dos noticiários, é exatamente para não contaminar a tua fé. Porque nós somos seres que nos movemos por aquilo que vemos, por aquilo que ouvimos. E se nós ficarmos o tempo todo diante de coisas negativas, diante dos noticiários, diante da má notícia, nós vamos começar a reproduzir isso. Sabe, queridos, eu estava pensando essa semana sobre Davi. O povo de Israel, todo um povo de Israel, queridos, estava preso diante de uma confissão de Golias. Golias todos os dias chegava e dizia, aonde está o Deus de vocês? Golias todos os dias chegava e perguntava, cadê o guerreiro de vocês? E a palavra diz, amados, que pela confissão de Golias, todo Israel estava prostrado. Até o rei estava prostrado. Todo Israel caiu prostrado diante de um homem que fez uma confissão. Cadê o Deus de vocês? Cadê o guerreiro de vocês? Não tem homem em Israel que possa lutar comigo? E sabe, queridos, sem não uma ação, até aquele momento, apenas uma palavra de morte,
apenas uma palavra de afronta, todo um exército estava ajoelhado diante de um só homem. E eu fiquei pensando que Davi estava lá no deserto. Olha como é importante, amados, nesse momento, estarmos no deserto. Sabe por que Davi não chegou diante daquela situação como um guerreiro derrotado? Porque na mente dele, amados, lá onde ele estava no deserto, pastoreando as ovelhas do seu pai, eles estavam cantando: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em vez de despacho, guia-me mansamente às águas tranquilas. Davi estava dizendo: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. E de repente chega aquele menino, sem nenhuma informação negativa, sem medo de nada. Chega para levar o lanche dos seus irmãos, e quando ele chega lá, ele pergunta: o que é que está acontecendo? E eles disseram: estão todos prostrados diante da confissão de Golias. Porque todos os dias eles estavam ouvindo Golias dizer: aonde está o Deus de vocês? Aonde está o guerreiro de vocês? Davi nunca tinha escutado isso. E para a infelicidade de Golias, naquele dia, Davi escuta a confissão de Golias. E sabe o que é que Davi faz? Quem é esse incircunciso filisteu? Que inventa de enfrentar o exército do Deus vivo. Mas sabe, amados, só quem faz isso é quem está com a mente desértica. Davi estava no deserto, sua mente estava tranquila. Davi estava em paz total. Davi estava em tranquilidade, porque a mente dele não tinha sido influenciada com um confronto negativo, com palavras de um gigante, não. E quando ele chega, aquilo que parecia ser grande demais, para todo mundo, para Davi, não era nada. Sabe o que acontece? Davi diz: hoje mesmo, vou cortar a sua cabeça com as suas armas e vou dar para os urubus comer. Sabe, queridos, somente os cristãos que estão tirou esse tempo para estar no deserto. Esse tempo, amados, é o tempo de estar no deserto. Porque se você encher a sua cabeça de informação, da televisão, das más notícias, das afrontas de Golias, com certeza, você não vai ter força para chegar diante do gigante, que parece grande demais, e confessar como Davi. Você não vai conseguir, amados. Eu digo para você, como igreja, esse é o tempo de estar no deserto. Esse é o tempo de estar com o Senhor. Esse é o tempo de se reservar como Davi se reservou. E quando o confronto chegou, o grande confronto chegou, ele estava preparado. Voltando para Gênesis capítulo 1, a palavra diz, queridos, que Deus viu, então Deus cria a luz. Deus olha para o mundo e o mundo estava repleto de trevas, e Deus diz: o que é que precisa nesse mundo? Eu vou criar agora, haja luz. E a palavra diz que houve luz. Então, queridos, aquilo que o mundo está clamando, aquilo que está em trevas, você não precisa multiplicar as trevas. Você, como cristão, precisa ser como Deus, multiplicar a bênção, trazer o que precisa. Trazer o que precisa. O mundo estava em trevas, não precisava de mais trevas, precisava de luz. E Deus disse: haja luz. E a palavra continua dizendo: e viu Deus que era boa luz, e fez separação entre luz e trevas. E Deus chamou o dia, luz o dia, e as trevas noite, e fez a tarde e a manhã do primeiro dia. E disse Deus: haja expansão de águas, e haja separação entre águas e águas. Se você olha novamente, a palavra diz que Deus viu e que Deus disse. Sabe, queridos, isso nos ensina que nós vamos ver, mas você não precisa dizer, confessar aquilo que você está vendo, não. Deus fez exatamente o contrário, queridos. Deus viu algo e confessou o contrário. Deus viu algo e chamou o contrário. O que é que nós estamos fazendo como igreja, como filhos de Deus? Queridos, como filhos de Deus, como eclésia, nós somos enviados à terra para representar o reino de Deus aqui na terra. Tenho falado sobre a eclésia é isso. A eclésia é um grupo que foi treinado, que foi ensinado, que foi
aculturado para levar essa cultura a outra nação. Então você, como eclésia, precisa trazer a cultura do céu aqui para a terra. Eu, como eclésia, amado, preciso trazer a cultura do céu aqui para a terra. Como é que eu faço isso? Confessando aquilo que o meu Deus confessa, confessando aquilo que é confessado no reino do meu Pai. Amém? Então a palavra diz, amados, que Deus disse, versículo 6, haja expansão de águas no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E a palavra diz, e fez Deus a expansão, queridos, entre águas e águas, e estava debaixo da expansão, e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão de céu, e foi tarde da manhã do segundo dia. E disse Deus, se você começa a perceber, amados, a palavra vai continuar dizendo o que Deus disse. Agora, amados, o que eu quero te chamar a atenção nessa manhã, é para você entender o que é que Deus disse. O que é que Deus disse? O que é que Deus disse? Quando Jesus chegou diante da figueira, estava faltando fruto naquela figueira. A palavra diz que só tinha folha. E Jesus olhou, foi até aquela figueira, e quando chegou lá não tinha nada para comer. Jesus não começou a reclamar e a dizer, meu Deus do céu, e agora? Vai morrer todo mundo de fome? Não, queridos. Jesus amaldiçoou aquela figueira. Aquela figueira representa situação na minha vida e na sua vida que não está produtiva. Aquela figueira representa, querido, coisas das nossas vidas que nos confronta. Situações que poderiam estar dando certo e que ela dá totalmente ao contrário. Aquela figueira trouxe um engano. Aquela figueira reproduziu uma mensagem enganosa. É exatamente o que está acontecendo. Esse coronas, ele representa não é uma realidade de Deus para as nossas vidas. Porque a realidade de Deus para a minha vida, meu irmão, e para a tua vida é outra. A palavra fala que nós vamos andar em pastos verdes, em águas tranquilas, pastos verdejantes, águas tranquilas. Isso é o que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Mas o que é que está acontecendo no mundo? O mundo está dizendo outra coisa. E nós não podemos, amados, nos conformar com esse mundo. Nós não podemos nos conformar com essa situação. Nós precisamos nos levantar como cristão. Nós precisamos fazer como Deus fez em Gênesis 1. E nós precisamos fazer como Jesus fez em Marcos 11. Jesus chega para aquela situação de Marcos 11. E ele amaldiçoa aquela situação. Ele amaldiçoa aquela figueira. E ele deixou uma palavra para mim e para você. Ele fala sobre o monte. Esse corona representa um monte, amado, que está levantado nesse mundo. Porque muitas vezes o monte se levanta. E a coisa mais fácil que tem é a gente estar comentando sobre o monte. Mas Jesus não mandou comentarmos sobre o monte. Jesus disse, fale para o monte. Amados, nós precisamos encher as nossas redes sociais da palavra, de oração da fé, de ministração de fé. Nós vamos destruir esse vírus em nome de Jesus, através da palavra, através da oração, através da confissão da fé. O mundo está em desespero, o mundo está apavorado, mas eu e você não deveríamos estar. Eu e você não deveríamos estar dizendo que não tem jeito, que agora morre todo mundo. Não, vamos parar com isso, amados. Vamos confessar aquilo que a palavra tem confessado. Isso não nos tira o dever de nos cuidar. Não, isso não nos tira o dever de nos precaver. Não vamos fazer isso. Mas isso não pode, amados, calar a nossa boca. Isso não pode calar a nossa boca. Pode até nos separar fisicamente. Mas eu vou estar falando e você vai estar ouvindo. Você vai estar orando e eu vou estar ouvindo. Nós vamos nos levantar, queridos, falando a palavra, confessando a palavra, declarando aquilo que Deus colocou no nosso coração para fazer isso. Então a palavra diz, amados, que Deus chama. Deus disse, no versículo 8, a palavra diz que Deus chamou a expansão de céu. No versículo 9, a palavra diz que Deus disse, ajuntem-se as águas. Então você começa a perceber que Deus está falando, que Deus está dizendo. Agora uma coisa mais legal que eu acho aqui, amados, nesses textos, é que Deus não está falando a situação que o mundo estava. Não. Deus está dizendo uma palavra ao contrário da realidade.
Porque quando a gente fala sobre isso, amados, vem algumas pessoas dizer, mas pastor, a realidade do mundo é essa. Olha como é que está. Olha o que é que estão dizendo na televisão. Olha quantas pessoas já morreram. Olha quantas pessoas já estão infectadas. Olha quantas pessoas podem ficar infectadas. Não, amados, eu não vou falar isso. Porque tem uma turma que vai falar. Eu vou ficar responsável por falar a palavra. Eu vou ficar responsável para fazer como Deus fez. Porque talvez, amados, se você estivesse juntamente com Deus aqui, algumas pessoas que eu tivesse com elas, se elas estivessem com Deus aqui, ela estaria dizendo, Deus, pare com isso. Ela estaria dizendo, Deus, você não está vendo que o mundo está em trevas? Por que esse negócio de chamar a luz? Deus, você não está vendo que existe trevas sobre a face do abismo? Por que esse negócio de estar chamando a água, de estar mandando separar a água, de estar esse negócio de criar luminares? O senhor não está vendo a situação, não? Eu me coloco na posição de Deus, amados, e eu imagino que se algumas pessoas estivessem com Deus lá, elas estariam se comportando do mesmo jeito que elas estão se comportando hoje. Porque o mundo está em trevas, mas nós, amados, estamos na luz, mas nós estamos em Cristo, mas nós estamos na palavra. E a palavra disse, e disse Deus, ajunte-se águas debaixo do céu, no lugar. No versículo 11, do versículo 10, e chamou Deus a porção seca de terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. Então Deus está começando a chamar as coisas, e as coisas começam a existir, e Deus começa a separar essas coisas, porque, amados, eu quero dizer uma coisa pelo Espírito para você, nós vamos começar a chamar uma queda dos índices que está sendo, de pessoas infectadas, de pessoas morrendo. Nós vamos começar a dizer isso, amados, e em poucos dias, eu declaro em nome de Jesus, que essas confissões serão realidade no mundo do Espírito, e o índice vai cair, pessoas infectadas, pessoas morrendo, e o índice em cidades vão começar a cair, amados, em nome de Jesus. Declaramos que em Monteiro não terá casos, declaramos que em Monteiro ficaremos imunes, a glória do Senhor cobrindo essa cidade, cobrindo outras cidades. Nós como pastores, amados, precisamos cobrir a nossa cidade com oração, com a declaração de fé, com a declaração de amor. Você que é dessa cidade, cuide dessa cidade orando, cuide dessa cidade se precavendo, cuide dessa cidade, tanto física como espiritualmente. Então a palavra diz, amados, que Deus se encontra diante de uma situação, e Ele diz o seguinte, glória a Deus, aleluia, disse Deus, produza a terra erva verde. Então Deus começa a dizer, amados, lembre que nessa situação, o versículo 2 diz que a terra era sem forma e vazia, e as trevas estavam sobre a face do abismo. Deus, amados, quis mudar a terra. Deus quis de fazer a face do abismo, aquele desespero, amados, total. Deus quis gerar uma realidade que para muitos era impossível. Então, queridos, nós vamos gerar uma realidade aqui neste mundo. Nós estamos aqui exatamente para isso. Nós temos passado, amados, pressões com a igreja. E todas as vezes que a igreja se une, quando eu falo igreja, mas não estou falando de uma denominação, não, eu estou falando da igreja, do corpo de Cristo aqui na terra. Estou falando de cada cristão se levantando no poder e da autoridade do nome de Jesus. Todas as vezes que a igreja faz isso, amados, Deus age, Deus vai de encontro. E eu declaro em nome de Jesus que a igreja brasileira, independente da placa, vai se levantar na oração, vai se levantar na proclamação da palavra, vai se levantar no poder de Deus, amados. E nós vamos destruir, nós vamos erradicar esse vírus, esse infeliz do mal da face da terra. A igreja pode fazer isso, amados. Aleluias. Eu estava vendo um pastor dizendo, glória a Deus, que não descobriram ainda uma vacina ou um antídoto eficaz para o corona. E ele dizia, nesse momento, amados, o bom ânimo, a fé, é o que nós temos como resultado para curar, para levantar as pessoas e para animar as pessoas. Quero te dizer uma coisa, amados, nós podemos não ter um remédio físico, mas nós temos um remédio espiritual. Nós temos um Deus, amados, que através da fé, que através da oração, que através dessa declaração de fé, vai curar pessoas, vai levantar pessoas do leito, vai fazer um rebuliço.
E eu estou crendo, amados, que nós estamos entrando em um grande avivamento, principalmente na nossa nação. Porque nunca houve um avivamento na igreja sem uma pressão. Nunca houve um avivamento na igreja, milagres na igreja sem que uma perseguição ferrenha viesse. E nós sabemos, amados, que o diabo levantou esse vírus para confrontar o povo, para confrontar a igreja, para trazer medo, para trazer morte. Mas nós somos a igreja, nós somos, amados, o povo que Deus escolheu para fazer a diferença. Você talvez diga, pastor, mas eu não posso visitar as pessoas, eu não posso impor as mãos nas pessoas, mas você pode orar. Você tem autoridade para isso. Jesus nos deu autoridade para pisar serpente e escorpião e sobre todo o poder do diabo. E esse coronavírus é o poder do diabo e está debaixo dos nossos pés, em nome de Jesus. Então, meu querido, volta aí para Gênesis, olha o que a palavra diz. Deus, amados, aqui está confrontando uma realidade. Deus aqui está confrontando um fato. Estava diante dos olhos de Deus, queridos. Estava diante dos olhos de Deus um mundo sem forma e vazio. Estava diante dos olhos de Deus uma terra em trevas, uma terra sem forma, uma terra vazia. Estava diante dos olhos de Deus. Aleluia, eu acordei impactado com essa palavra. Eu estava orando ao Senhor, Senhor, que palavra amanhã de manhã eu passo para o teu povo. E Deus me leva exatamente para cá. Porque o primeiro confrontado com o abismo, com trevas, foi Deus, amados. Então nós precisamos ser cópias de Deus. Nós precisamos fazer exatamente o que Deus fez. Nós precisamos nos comportar exatamente como Deus se comporta. Nós precisamos falar exatamente como Deus tem falado. Porque diante, amados, das trevas, diante de um mundo sem forma e vazio, nós já temos, não é segredo, nós temos a receita escrita, está na minha mão, na tua mão. Então Deus continua dizendo, amados, estava sem forma e vazia, não havia produtividade. E Deus começou a dizer, haja produtividade. Vai haver produtividade no nosso país, amados. Nosso país não vai cair, não vai desmoronar. Vai haver sim produtividade. Vai haver frutos. E a palavra diz, amados, que ele disse, cada árvore nasce e produz conforme a sua espécie. E era exatamente o que estava acontecendo. E a palavra diz que a terra produziu. Mas sabe por que a terra produziu? Estou lendo o versículo 11 e versículo 12. Porque no versículo 1, amados, onde existia trevas, onde existia abismo, onde não existia solução, a palavra diz que uma pessoa se levanta, um ser se levanta, Deus se levanta e começa a dizer, produza. E a terra produziu, amados. Se Deus não tivesse se levantado, o mundo ainda estava sem forma e vazio, o mundo ainda estava em trevas. Mas Deus se levantou e Deus disse, produza. E produziu, queridos. Estou ficando empolgado, porque o nosso Brasil vai produzir. Nosso Brasil vai produzir soja, vai produzir milho, vai produzir álcool, vai produzir tudo que colocar a mão, amados. Nosso Brasil é um país frutífero, é um país abençoado. Vai produzir para dentro e vai produzir para fora, para abençoar outras nações. Porque nós estamos declarando isso. Se a igreja ficar calada, se a igreja ficar morta, nada vai acontecer. Mas se a igreja na face da terra se levantar como Deus, falando, declarando, vai produzir, queridos, porque a palavra diz que a terra respondeu. Como? Aquilo que Deus falou. No versículo 12, e a terra produziu. Diga aí na sua casa onde você está, se aquela terra produziu, eu sou terra fértil, eu vou produzir. Você pode declarar isso na sua casa. Se a terra produziu, eu sou terra boa, eu sou terra fértil, eu vou produzir. Glória a Deus. No versículo 13, a palavra diz, e foi à tarde da manhã, o terceiro dia. E no versículo 14, disse Deus, haja luminares. Queridos, o que eu quero mostrar para você, aqui é que a palavra diz, amados, que a terra estava em trevas e precisava de luminares. A terra está em trevas e precisa de homens e mulheres trazendo luz. Você aí na sua casa, você é a luz para a sua família. Você aí onde você está, você é a luz para a sua casa.
Então a palavra diz, amado, que Deus disse: haja luz, haja luz, haja luz. E houve luz, amados, houve luz. Glória a Deus, glória a Deus. Talvez você diga: pastor, é Deus. Queridos, a palavra está repleta de versículos dizendo que nós somos filhos de Deus, que nós somos a reprodução de Deus, que nós fomos criados conforme a sua imagem e a sua semelhança, e nós somos motivados a fazer o que Deus fez. Amém? Então a palavra diz que Deus disse: haja expansão, e houve a expansão, queridos. No versículo 15, e seja para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. Toda vez que eu olho aqui, algo aconteceu. Você percebe em cima que a terra responde. A terra responde e produziu Eva. E aqui, amados, versículo 15, e assim foi. Aquilo que Deus estava falando, assim foi. Aquilo que você falar, assim será. Versículo 16, a palavra diz que fez Deus 2 grandes luminares. Versículo 17, a palavra diz que Deus colocou aleluia, colocou no céu para iluminar a terra, e para iluminar o dia e para iluminar a noite, e para governar o dia e a noite. No versículo 19, a palavra diz que a tarde e a manhã do dia 4 se cumpre. No versículo 20, Deus diz: produza água abundantemente. Produza as águas abundantemente, répteis de almas viventes, e voem sobre a face das águas, da expansão do céu. Olha o que acontece, amados. Eu quero que você olhe para o quadro, que o versículo 2 diz: e a terra era sem forma e vazia, e as trevas sobre a face do abismo. Deus confronta essa realidade, Deus confronta esse fato, amados. Aleluia, Deus confronta esse fato. Era fato, versículo 2. Então a palavra diz que Deus diz: produza água abundantemente, répteis de almas viventes. Então, queridos, Deus disse às águas: produzam, criem. Versículo 21, e Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram. Queridos, Deus falou para a água produza, e a água produziu. Eu quero que você veja, volte para o versículo 2, que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Mas aquelas águas, amados, não tinha vida. E o Espírito se movia sobre a face das águas. O Espírito de Deus, amados, está se movendo neste mundo. Mas ele precisa de uma palavra de fé, de uma palavra criativa, de uma palavra de um crente, para que ele comece a criar. Você acha que o Espírito de Deus estava lá, não era para criar quando a palavra fosse liberada? Claro que era. Claro que era, meu irmão. Claro que era, minha irmã. O Espírito de Deus, amado, estava lá, para que quando uma palavra fosse liberada, ele pudesse criar, porque o Espírito Santo é criativo. O Espírito Santo é criativo. Mas o Espírito Santo, queridos, que é o nosso ajudador e criativo, ele precisa de crentes falando a palavra, de crentes declarando a palavra, de crentes, amados, ajudando, cooperando com Deus. Paulo diz: vamos ser cooperadores de Deus, amados. Como é que nós cooperamos? Falando a palavra, gerando pela oração, gerando pela fé, gerando pela confissão. E continua, não para aí, a palavra diz, amados, aleluia, que Deus abençoou, dizendo: enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. E foi o 5º dia. Versículo 26, e disse Deus: produza a terra alma vivente, a sua espécie. Se você percebe, Deus começa a falar para a água, e a água produz conforme a sua espécie. Deus agora fala para a terra, e a terra produz conforme a sua espécie. O que eu quero que você entenda nessa manhã, nessa ministração, se você entender isso, eu estou grato a Deus, porque você entendeu uma verdade. Deus está confrontando uma realidade. Deus está confrontando um fato. Deus está confrontando um quadro. Deus está confrontando algo tão parecido como nós estamos confrontando hoje.
E eu te digo uma coisa, eu te pergunto uma coisa, como você tem confrontado essa situação? Correndo com medo, falando negativo, declarando uma negatividade e matando pessoas somente de pânico, somente de medo? Ou você tem feito como Deus? Aleluia, amados, precisamos ser como Deus, e a palavra diz que Deus disse para a terra, e a terra produziu répteis, a terra produziu gado, a terra produziu, aleluia, as bestas feras, e conforme a sua espécie, a palavra diz que foi assim, foi assim, foi assim, foi assim. Como é que está sendo na sua vida? O que é que você tem dito? Porque aquilo que você disser vai ser assim, aquilo que você confessar vai ser assim. Então, vem para a palavra, eu sei, amados, que a palavra confronta aquilo que nós somos ensinados. Eu sei que o mundo hoje está confrontando a nossa fé, o mundo está nos confrontando para que a gente entre na onda, mas a igreja não pode entrar na onda do mundo, a igreja precisa entrar na onda de Deus. Aleluias. Versículo 26, 25, e fez Deus, conforme a sua espécie, o gado, os répteis, aleluia, e encheu a terra, amados, de animais, e tudo que era bom. A palavra diz que Deus olhou, e depois que Ele cria vida nas águas, que Ele cria vida na terra, Ele olha e quando Ele observa, a palavra diz que Ele diz, é muito bom. No versículo 26, e disse Deus, façamos o homem. Deus faz tudo, amado, Deus faz tudo, e agora Deus decide fazer eu e você, agora Deus decide nos fazer, amados, e a palavra diz que Deus fez o homem. Quando nós lemos esse texto, amados, a gente pensa que Deus fez o homem quando Ele criou lá aquele corpo de terra, quando Ele pega aquela mulher e faz ela da costela, a gente começa a visualizar e pensa que Deus fez lá. Não, aquilo ali, amados, era o corpo, aquilo ali era o visível, aquilo ali, amados, era o visível. Deixa eu dizer a você que nós trabalhamos com coisa que é invisível. Deus fez o homem no versículo 26, Deus fez a mulher no versículo 26, o que acontece mais na frente, Deus faz o corpo, Deus faz a morada, Deus faz, amados, algo para se tocar no mundo natural. O que acontece, amados, é que nós estamos querendo vencer um inimigo invisível, de uma forma visível, e nós não podemos fazer isso. Porque, queridos, enquanto nós não entendermos que esse inimigo que é visível, nós podemos confrontar com algo invisível, vamos estar lutando com o natural. Nós já temos os médicos, nós já temos aí as pessoas lutando com o natural. Eu e você, como igreja, precisamos entender esse invisível. Nós fomos criados e nós somos de maneira invisível. E de maneira invisível, nós podemos mudar realidades. Olha o que a palavra diz no versículo 26. A palavra diz, amados, que Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Conforme a nossa imagem e semelhança. Deus criou o homem aqui. E domina sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os gados e sobre a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, e a imagem de Deus criou, macho e fêmea os criou. A gente acha, amados, que Deus criou o homem, lá no capítulo 2, quando ele junta a terra. Não. A gente acha que Deus criou a mulher lá no versículo, mais na frente do capítulo 2, quando ele pega da costela. Não, amados. Deus criou aqui. O que acontece é que nós temos problema com o invisível. A palavra fala sobre fé, e a fé é algo irracional. A palavra fala sobre a confissão da fé, e é algo irracional. Porque não se pode ver. Então, se você observa, Deus criou o homem e a mulher no versículo 26 e 27. Foi aqui que eles foram criados. E aqui eles receberam domínio. E aqui eles receberam governo. E aqui eles receberam autoridade. Nós achamos que Deus só cria algo quando a gente vê. Não, amados, a parte de ver é a parte posterior. Talvez você nunca viu que Deus tinha criado já o homem e a mulher aqui. Talvez você passou a vida toda, a infância toda,
até ensinando a seus filhos que Deus criou o homem quando ele fez o barro, quando ele pega o barro e ele cria o homem, quando ele arranca da costela do homem e cria a mulher. Não, amados, ali era o corpo, porque o homem e a mulher foi criado no versículo 26 e no versículo 27. E aqui, amados, esse homem já é dotado de autoridade. Aqui esse homem já é dotado de liderança. Aqui esse homem já é dotado com o governo. E a palavra diz no versículo 28, Deus libera uma bênção, e Deus os abençoou. E disse: frutificai-vos, enchei a terra, sujeitai, dominai. Aleluias! Então acontece exatamente isso. No versículo 29, a palavra diz: eis que vos tenho dado tudo. Aqui Deus deu tudo ao homem. O homem já tinha sido criado aqui. Deus já tinha passado para o homem toda a autoridade. Deus já tinha passado para o homem toda a responsabilidade. E a palavra diz no 30, e todo animal da terra, e toda ave, todo réptil da terra, em que há uma vivente, vede, que lhe será para mantimento. E assim foi. Então Deus já está falando para o homem aqui, queridos. Deus já está falando para mim e para você aqui. Aleluias. E viu Deus tudo quanto tinha feito. Queridos, olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa, fechando. Terminando nessa manhã. A palavra diz que Deus, quando terminava o dia e olhava para a sua criação, disse: é bom. Que coisa boa. Mas a palavra diz que é no último dia, quando ele cria o homem. Queria que você olhasse para o versículo 31. No versículo 31, amados, quando Deus criou o homem, ele vai olhar do final do dia a sua criação. E viu Deus tudo quanto tinha feito. E eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do sexto dia. Olha que Deus, quando criou tudo, disse que era bom. Mas quando criou o homem, se você ler do versículo 26 por diante, aqui é a criação do homem. Deus termina o sexto dia com a criação do homem. E Deus disse: olha, é muito bom. Se eu fiz do primeiro dia até o quinto dia coisa boa, eu me superei no sexto dia. Meu irmão, minha irmã, você é a coroa da criação de Deus. Quando Deus olha para você, Deus olha e diz: é muito bom. Sabe que Deus vai olhar tudo, e Ele vai ver como bom. Tudo que você tem, tudo que Ele tem lhe dado é bom. Mas quando Deus olha para você, você é o ótimo de Deus. Você é muito bom, meu irmão. Você é muito bom, minha irmã. Você é a imagem de Deus. Você é o representante de Deus aqui na terra. Vamos destruir o mal com a palavra, com a oração, com a confissão. Eu te convido a imitar a Deus. Amém? Eu te convido a se levantar por dentro e a ser um imitador do nosso Deus. Amém?